Fala, meus amigos corintianos, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão, que segue nessa preparação da semana toda para esse jogo contra a equipe do Flamengo neste domingo às 20 horas e 30 minutos pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação da equipe de Dorival. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Com a Vitória Leite, vamos saber como está a preparação do Corinthians para enfrentar o líder do Brasileirão, o Flamengo. Então a Vicky chega aqui no nosso Sport Center. Muito bom dia, Vicky. Bom dia, Marcela. Um beijo para você, para Mari, para o Bira, é claro, para o fã de esporte que nos acompanha. Uma manhã de friozinho aqui em São Paulo, bastante vento para esses lados aqui do CT Dr. Joaquim Grava, mas mais uma manhã de treino por aqui. Até porque um desfalque, aliás, não, um desafio muito importante, né? O Corinthians vai pegar o Flamengo em casa na Neoquímica Arena neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota que incomodou muito a torcida para o esporte fora de casa. O Corinthians está agora com 29 pontos na tabela de classificação, treinou ontem, treina hoje e treina amanhã também pela manhã. E a gente lembra, né, que o Corinthians segue com aquela lista de desfalques longa, infelizmente, por questão de departamento médico. Um deles, o mais importante, a gente pode dizer assim, é o Memphis, que está naquela situação de dúvida ainda, apesar de ser mais para não do que para sim, porque teve uma lesão muscular e aí o departamento médico do Corinthians ainda não o liberou. Para ter cautela também, não deve ficar pronto para essa partida. Pelo menos o Guinegão está de volta, ele estava suspenso no jogo contra o Sport, tem feito muita diferença nos jogos do Corinthians e deve voltar para esse jogo. Além disso, o Corinthians paralelamente está lidando com questões dos bastidores, né? Porque mais uma situação de soma às condenações na FIFA e possibilidade de aumentar ali o tempo de transfer ban do Corinthians, porque agora são 120 milhões de reais de dívidas por condenações. Nesse momento são 5 dívidas, né? Então tem o Garro, tem a questão do Martínez, tem a questão do Matias Rojas ainda, Félix Torres, do Maicon, e todas elas somadas chegam a 120 milhões de reais. O Corinthians já quitou as dívidas do Paulistão, que tinha com os jogadores, enfim, mas tem ainda essa questão financeira para lidar pela frente. E agora os bastidores, o novo que não é mais novo, né? Mas o presidente Osmar Stabile, que vai continuar aí para o final do mandato, que seria do Augusto Melo impeachment, a gente já sabe dessa história. Ele está em busca de negociar com os clubes para então diminuir a situação com a FIFA e ver se melhora quanto antes, tira esse transfer ban do Corinthians. Marcela. Tá certo. Obrigada, viu, Vitória? Que situação do Corinthians é realmente muito complicado. 120 milhões para quem não tem dinheiro, para quem não tem dinheiro em caixa. Vamos seguir o Corinthians. A Vitória Leite volta ao vivo aqui no Sport Center. Tem movimentação de torcedores ali na frente do CT Joaquim Grava. É isso, Vitória? É isso, Marcela. Uma boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente veio aqui mais cedo para falar, né, do Corinthians, que tem esse desafio grande contra o Flamengo no final de semana. A derrota para o Sport incomodou muito a torcida. O Corinthians vem sofrendo com muitos jogadores desfalques por lesão, né? E acaba que o cobertor é curto, o elenco não está conseguindo segurar essas faltas. E aí as lideranças de torcidas organizadas do Corinthians combinaram de se encontrar. Aqui a gente está numa outra porta do CT Dr. Joaquim Grava. A ideia é que eles batam um papo com os torcedores, já nos falaram, até fui ali conversar com eles, perguntar se topavam conversar com a gente, né? Mas disseram que não, que querem falar só com os jogadores mesmo e que vieram sem avisar, vieram mesmo para tentar ter esse papo de olho no olho, para entender se está acontecendo alguma coisa também, para passar o que a torcida pensa. A gente sabe que o Corinthians está passando por questões financeiras, né? Falamos mais cedo sobre a questão das condenações na FIFA, que o Corinthians tem aí mais de 120 milhões de reais de dívidas por questões de condenações e também sofre com o transfer ban. Então, o Memphis, por exemplo, que é dúvida para o jogo, ele não treinou ontem, né? Não foi ao gramado ontem, mas veio fazer uma atividade de recuperação. Então hoje a ideia também é conversar com essas lideranças do elenco do Corinthians. E aí eu até perguntei, né? Eu falei, vai vir mais gente? É protesto? Não, disseram que é mesmo esse papo. Então a gente traz a notícia em tempo real para o fã de esporte e também no aguardo para ver se realmente os jogadores vão aparecer aqui para conversar com essas lideranças das organizadas do Corinthians. Marcela, qualquer coisa, o Fã de Esporte fica ligado na nossa grade, na programação, que tem informação o dia inteiro.
Tá certo, Vicky, é claro, você tem prioridade, qualquer novidade que acontecer por aí, você nos chama que trazemos aqui também para o Sport Center. Tive um acontecimento durante a tarde, porque torcedores organizados, integrantes de torcidas organizadas, foram até o CT Joaquim Grava para conversar com a diretoria. Samir Carvalho está chegando com a gente. O Samir caiu e está reconectando então com a gente. Mas a gente tem algum vídeo aí do pessoal entrando lá? A gente tem um vídeo do pessoal entrando lá no CT, né? Então, a gente está vendo aí integrantes de organizadas, Pavilhão 9, Camisa 12, Gaviões. São aí as grandes organizadas. Foram ao CT para conversar com os jogadores. Nesse momento de pressão, né? Para mostrar a insatisfação deles com o rendimento do time. Samir, meu amigo, boa tarde para você. Seja bem-vindo sempre. O que aconteceu hoje à tarde? Como é que foi esse encontro? Mais uma vez, né, o Corinthians abrindo as portas aí para as organizadas, algo que acontece com bastante frequência e como que talvez esteja até sendo neste momento, né, Samir? Porque era agora à tarde. Como é que foi ou como é que está sendo essa conversa? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Mussete, quem nos acompanha agora aí no nosso querido de primeira. Eles entraram no CT, foi algo combinado, né? Não invadiram, né? Enfim, falaram que iam lá e, claro, abriram as portas para receber aí a liderança das 3 torcidas organizadas do Corinthians, né? Gaviões FA, a maior delas, né? Camisa 12 e também Pavilhão 9. Vamos lá, não vazou nenhuma informação ainda, a gente nem sabe se eles estão lá dentro, ainda no CT, se ficaram a tarde toda lá. Não vazou nenhuma informação, mas eu já sabia algumas coisas que iam rolar em relação a essa entrada lá. Eles iam cobrar os jogadores no geral, né? Iam ter uma reunião com todos os jogadores, comissão técnica, enfim, profissionais, todos iam participar. Mas alguns atletas, eles iam ter algumas conversas em particular, porque eram atletas que eles têm os nomes lá de jogadores que estão frequentando baladas em excesso, tá? Lembrando que não é aquela coisa de querer controlar a vida do jogador, mas há informações de baladas na véspera de jogos. Isso tem incomodado bastante. E o que foi o estopim foi também a balada, né? Que estiveram alguns jogadores do Corinthians, vazaram inclusive aí as imagens, na segunda-feira, um dia após a derrota para o Lanterna Sport, e os torcedores, os Gaviões, por exemplo, estavam terça-feira ainda no ônibus voltando de Recife, com essas informações todas aí das baladas e o exagero. Então eles acharam interessante, né, ir lá conversar com os atletas, né, fazer uma pressão para o jogo contra o Flamengo, para que o Corinthians, né, venha entregar mais na partida contra o Flamengo. Então alguns jogadores, né, vão ser ou já foram cobrados de forma particular. Uma coisa importante, viu, Luísa? Eu conversei com algumas pessoas integrantes das torcidas organizadas, não ia ter nada ríspido, tá? Por quê? Porque eles entendem que a torcida pode ser usada por algum jogador que queira, né, dar no pé agora, né, nesse momento difícil do Corinthians, né? Muitos jogadores, inclusive, acabam não jogando. Houve até um vídeo aí do Alê, presidente dos Gaviões, dizendo que, né, parece que alguns jogadores escolhem jogo para estarem atuando, então eles não querem também deixar essa brecha para que os torcedores organizados venham ser usados aí por algum jogador, no sentido de, foi violência, tal, não dá para aceitar isso, vamos embora. Então, parece que a conversa ia ser na boa, mas claro, né, temos que aguardar para receber as informações, né, como que foi realmente esse encontro. Até porque, né, Samir, domingo tem um jogo muito importante, Corinthians e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, né? Então os jogadores têm que estar com a cabeça no lugar para conseguir desempenhar bem. E uma grande dúvida que paira, Samir, é se o Memphis vai entrar em campo, né? O Memphis vem se recuperando de um problema físico, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, teve toda aquela polêmica, né, de quando ele voltaria, a manifestação que ele fez. Qual é a tendência aí de momento pensando para esse jogo? O Memphis não treinou hoje, né, que foi praticamente o último treino tático, né? Claro que amanhã ainda tem um treinamento, mas hoje é o treino que o Dorival define o time, e hoje o Memphis não treinou, e o Corinthians vai sem o Memphis porque eles estão preservando o jogador, querem que ele volte, né, 100% realmente, porque ele já teve uma sequência de lesões musculares, e isso está preocupando. Então, sempre naquela conversa com o jogador, numa decisão em conjunto, o Memphis, que já ficou fora da partida contra o Sport, e agora fica, né, de fora da partida contra o Flamengo. Em relação ao Memphis e a torcida,
ele deve ser poupado de alguma pressão, viu? Porque no entendimento da torcida, não existe informação do Memphis em baladas, não existe imagens nem informações, e então o Memphis, nesse sentido aí, talvez deva ser poupado em relação à cobrança, né, dos torcedores corintianos, né? Claro que a gente nunca sabe o que pode acontecer nesses encontros, né? Se o cara falar alguma coisa, se há alguma discussão, então não dá pra gente cravar isso, mas o Memphis vai ser poupado pelo Corinthians e pela torcida, viu, Luiz? Ele não joga contra o Flamengo. Não joga contra o Flamengo. Não joga. Não. E o que isso quer dizer, PVC? Não quer dizer nada. Ele não tem condição física, não vai jogar. Sim. Perfeito. Ô, Mussetti, esse Corinthians, hein, tá bem na Copa do Brasil, né? Tá classificado, mas no Campeonato Brasileiro tá na 10ª colocação e vem de uma derrota pro Sport, né? E agora vai precisar se recuperar, mas tem uma tarefa duríssima aí diante do Flamengo, mesmo jogando em casa, mas ainda assim, né, é contra o Flamengo. Então, um desafio difícil aí pro time do Dorival. Grande pedreira, ainda mais sem o Memphis, pressão subindo depois desse tropeço com o Sport, né? Todo mundo venceu o Sport acabou desencantando em casa contra o próprio Corinthians. O Dorival cheio de problemas, mas o Dorival costuma achar algumas alternativas, soluções para esse tipo de jogo grande. Às vezes o Corinthians joga melhor nesse tipo de partida. Talvez seja um alento aí pro torcedor corintiano que tá preocupado com esse duelo. Isso aí. Vamos ver o que acontece no domingão, hein, Samir? Obrigada, viu, querido, pelas informações. A gente vai acompanhando, né, todos os desdobramentos dessa conversa no All Sport, na coluna do Samir também. Beijo, querido. Bom fim de semana. Vai, Corinthians. Vai. O Mick Jagger, põe de novo esse vídeo. Só o primeiro... O comecinho dele. Só a cara que o Augusto Melo... Não, tudo bem. A cara dele no começo do vídeo. Ele começa dando risada, ó. Ele tá com um sorriso no rosto. Engraçada, né, a situação. Ele começa... É só isso que eu queria. Então, assim, o Quesada vai falar disso aí agora. Só queria pontuar um negócio aqui. Esse é o primeiro, que ele começa o vídeo sorrindo. Ele tá dando risada. E ele passou 2 anos falando em toda entrevista. Herança maldita, tudo. Toda entrevista que ele dava, ele falava isso. Então agora o Corinthians está na situação que está, devendo tudo que está, não tem como pagar. Ele faz um vídeo, ele tá feliz, ó. Sabe por quê? Porque esses caras torcem para eles, Sormani. Eles não torcem para o clube, eles torcem para eles. O Augusto Melo, ele não gosta do Corinthians, ele gosta de ser presidente do Corinthians. Ele tá feliz aí, ó, porque os caras que estão agora lá estão enrolados com as dívidas que ficaram, que é o que ele falava que os outros faziam com ele, é o que ele tá fazendo com quem ficou agora no lugar dele. Quesada. É o mal lavado falando dos sujos, né? Ou dos sujo, né? Porque não tem S em muitos termos usados pelo ex-presidente do Corinthians. Sabe, mas eu alertei isso daí. Eu alertei. Quando esse cara fosse empichado, ele ia tirar o dele da reta e ia falar, agora não é mais problema meu. É o que eu falei ontem e muita gente não consegue entender. É a mesma coisa que eu falei do Andrés. O Andrés tem que ir na reunião sim do estádio. É BO dele. Você não pode dar chance de tirar a responsabilidade dos caras. O Corinthians tirou a responsa desse cara. Esse cara fez um monte de coisa errada no Corinthians. Metade do que ele falou é verdade. Ele pegou muita coisa errada das administrações anteriores. Mas ele deixou muita coisa ruim para ser resolvida agora também. Então é o que eu falo. O Corinthians é um grupo em que o sujo tenta falar mal do mal lavado. E como instituição, é essa bagunça que a gente está vendo. Ó, essa é a opinião do Quesada. Manda sua opinião aqui pra gente também. Manda seu superchat, deixa o like aqui no canal da Placar. Participe com a gente do programa. Mande o vídeo, Gui Azevedo, em qual número? 11 91 000 16 14. Sua memória não tá ruim. O pessoal tá fraco de vídeo, né? Ultimamente. Pois tá com vergonha? Veio um monte de palmeirense no meu Instagram ontem. O pessoal tá com vergonha de mandar me zoar. Pô, manda um vídeo aí pra gente, pô. E sem responsabilidade, é fácil o presidente chegar e arranjar essa desculpa de que o problema não é mais dele. Porque aqui não tem... Cadê a tal da responsabilidade civil em cima dos dirigentes dos brasileiros? O Augusto Melo, que já tá com um processo em ter que devolver 40 milhões de reais pro Corinthians. Esquece, não vai devolver. Mas o processo tá lá, já tá sendo... Vai caducar, vai entendeu? caducar. Mas tudo bem. Mas não é problema dele? Então por que tem um processo falando que ele tem que devolver 40 milhões pro Corinthians? Explica, né? Sormani, o que você acha disso aí? Ah, mas são todos iguais, né? Tudo gato do mesmo, farinha do mesmo saco, né? Tudo igual. A diferença é a instituição. Se você transpuser
transportar essa situação para o São Paulo, serve, para o Santos serve, para todos os times servem. O Palmeiras da Isa, não. Não, a exceção é o Palmeiras. A exceção é o Palmeiras. Entendeu? Que começa Flamengo. tudo... Não, pensando mais aqui no nosso quintal, né? Começa com o Paulo Nobre, vem com o Gagliotti, agora tá com a Leila. Agora o São Paulo se mediocrizou. O Corinthians está mediocrizado há muito tempo. E o Santos, então, eu já perdi as contas. Então, isso aí não é um problema só do Corinthians. É de uma maneira geral. É por isso que eu defendo a SAF, claro. Você não pode torcer, por exemplo, amanhã o Augusto Melo compra o Corinthians, porque tem dinheiro. Mas não adiantou nada, virou uma SAF. Mas não adiantou nada. Você tem que pegar um negócio quente, negócio bom, como é feito lá na Europa, com o que dá certo. É o que está sendo feito com o Bahia. Ah, mas o Bahia também não ganha nada. Não, pera um pouquinho. O Bahia mudou muito. Mudou muito de patamar. Não se ganha da noite pro dia. E a gente tem que entender o poder de arrecadação dos times, né? Poder de arrecadação dos times. A gente tem que entender isso também, né? Porque o Corinthians tem muito mais Isa, poder de você não acha arrecadação. muita cara de pau o cara dar uma declaração dessa? Ele sempre foi cara de pau, né? Isso não surpreende. Então... Política de futebol, gente, é tudo assim, a exceção do Palmeiras. A Isa, ela é cirúrgica. Não, já poucas acabou, palavras a Isa arrebentou. Ô, filha, e sabe Como é que você falou, Isa? Eu falei que ele sempre foi cara de pau, então não surpreende. Sabe um negócio que me pega? Muito torcedor, né? São Paulino, santista, palmeirense, acha legal e tá no papel do cara zoar. A questão é que, cara, isso é muito triste. O São Paulo, o Santos e o Palmeiras precisam do Corinthians, igual o Corinthians precisa de todos esses times. Os rivais precisam um do outro. É muito ruim você rivalizar com um time que tá mal. Pergunta pro atleticano lá se ele gostou dos clássicos contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro tava horrível. Cara, não é legal você ver um time do tamanho do Corinthians, da magnitude do Corinthians, que tem tantos torcedores igual o Corinthians. Não, bom, é minha opinião. Eu não gosto de ver o Corinthians, não gosto de ver o Santos, não gostaria de ver o Palmeiras nessa situação. Não gostaria. Mas eu acho que o torcedor adversário tá na caixinha. Eu acho que a maioria não vai concordar. Assim, é minha opinião. Mais é ver o Corinthians mesmo, o Augusto Melo. Querem ver o Santos na Série D, o São Paulo sendo eliminado pela Deus. Mas quer que acabe? Isso aí que você tá falando. Não quer que acabe, eles querem ser campeão do ano. Não quer que acabe. Acho que não. Mas tudo bem. Aí, ó, Augusto Melo falou as bobagens que ele tinha pra falar e tá registrado aí. Agora, o meu amigo Sormani. Oi. O negócio... Só uma observação, o Corinthians joga com quem nesse final de semana? Flamengo Que e delícia. Itaquera. Estamos aqui trazendo agora mais algumas informações do Flamengo, que é o próximo adversário do Corinthians neste domingo, às 20 horas e 30 minutos pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, 23 jogos, somou 51 pontos. Já a equipe do Corinthians está na 10ª colocação do Brasileirão, tem 24 jogos e somou 29 pontos. Está ali a 8 pontos do primeiro time do G6 do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bahia. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos do Flamengo, e aí está misturado tanto o Brasileiro como o Libertadores. Desses últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota foi na Libertadores na noite desta quinta-feira, onde a equipe perdeu o jogo lá na Argentina, mas acabou vencendo nos pênaltis e se classificando para as semifinais da Copa Libertadores. Já no Brasileirão, a última partida foi o jogo contra o Vasco, onde empatou no Maracanã pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos do Corinthians contra a equipe do Flamengo. O retrospecto não é muito bom. São 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Corinthians. Nesses 5 jogos está misturado também 2 jogos da Copa do Brasil da temporada passada, onde o Timão acabou sendo eliminado para o Flamengo na competição. A última vitória do Corinthians em cima do Flamengo foi no Brasileirão do ano passado, no segundo turno. Enfim, jogo importantíssimo para o Corinthians somar 3 pontos, vai jogar dentro da sua casa na Neoquímica, precisa vencer se quiser almejar, quem sabe, uma vaga na Libertadores. Até porque Palmeiras e Flamengo estão nas semifinais da competição e possa ser que algum deles seja campeão da Libertadores e abra ali mais uma vaga na competição, se torne G7 para a Libertadores. E aí o Corinthians tem que estar mais próximo dali, para não ficar também só pensando na Copa do Brasil. Não dá para apostar tudo na Copa do Brasil. Tem que pontuar o máximo possível, tem tempo livre para treinar, então tem que competir e tem que vencer. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!